Eu quero convidar você, sentado mesmo, a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. E hoje, dando continuação a esse texto, verso de número 15 em diante. Eu espero você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Gostaria que, se você trouxe a sua Bíblia, você abrisse junto conosco seu livro físico aí, para que a gente possa ler juntos. Efésios 1, versículo de número 15. Os irmãos acharam? Amém? Vamos ler então. Diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, tá? Se vocês puderem abrir para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Irmãos, eu quero primeiramente lembrar o que a gente viu na semana passada, e eu não quero ser longo hoje, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção para que a gente possa fixar o conhecimento e conseguir avançar aqui de maneira eficaz. Na semana passada, o Léo pregou sobre a primeira parte do livro de Efésios, capítulo 1, e ele falou sobre as bênçãos do Senhor. E só repetindo, o Léo ele separou as bênçãos do Senhor em pelo menos 5 tópicos. Primeiro, o Léo falou que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. O Léo também falou que nós fomos adotados, essa é a segunda bênção. A terceira bênção, os nossos pecados foram redimidos. A quarta bênção, ele nos revelou a sua vontade. E a quinta bênção, nós recebemos o Espírito Santo. Amém? E agora dando continuidade à leitura que foi feita na semana passada, e lendo um pouco desse texto, o Léo ele já falou que a igreja em Éfeso, ela é uma igreja que é um ponto central para a pregação do Evangelho. Éfeso é como se fosse, talvez, a zona sul do Rio de Janeiro. A gente fala que Belfort Roxo é uma cidade dormitório, né? Ou seja, a gente vem para cá só para dormir, mas a gente passa de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado, outros de domingo a domingo, indo para o centro do Rio para trabalhar ou para a zona sul, e aí depois volta para casa só para dormir, para poder descansar. Alguns de nós, dependendo do trajeto que você faça, você talvez passe mais tempo fora de casa do que em casa. Que aí é 8 horas de expediente de trabalho, às vezes 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar. Isso quando não tem engarrafamento. Éfeso era esse lugar, era um centro comercial. Era um lugar onde as pessoas passavam, iam e vinham, faziam comércios naquele lugar. Éfeso era como se fosse um lugar onde os navios eles atracavam, eles paravam ali e os mercadores de outros países chegavam até aquele lugar para fazer comércio. Éfeso, na verdade, para os dias de hoje, é a Turquia. Todo mundo conhece, né? O país da Turquia. E às vezes a gente olha os textos na Bíblia, né? Os nomes das cidades, a gente fala, onde é que esse lugar fica? Éfeso, na verdade, fica na Turquia. E esse lugar, sendo um centro comercial, como o Léo falou, o apóstolo Paulo, ele prega o evangelho por pelo menos 3 anos naquela cidade, porque o apóstolo Paulo sabia que se o evangelho chegasse naquele lugar,
as pessoas passariam para fazer comércio, para trabalhar naquela cidade, e elas poderiam ser impactadas pelo Evangelho de Jesus. A cidade de Éfeso era uma cidade tão importante, meus irmãos, que Paulo pregou por 3 anos naquele lugar. 3 anos de seu ministério foram gastos naquela cidade. 4 ou 5 anos depois de já ter pregado o Evangelho e de ter plantado uma igreja naquele lugar, Paulo ele escreve então essa carta para poder reforçar a prática do Evangelho para aquela igreja, para poder trazer bons conselhos e também para trazer orientações do Senhor para aquele lugar. Naquela igreja passam algumas lideranças, como Priscila e Áquila, como Apolo também, e o apóstolo Paulo, e tantos outros também, evangelistas e apóstolos que passaram por aquele lugar. Éfeso era um lugar, uma igreja escolhida pelo Senhor para ser um centro do Evangelho, para que o Evangelho, por meio daquele lugar, fosse propagado. E depois que a gente entende essas 5 bênçãos que o Léo leu, o texto fala, por isso, por esse motivo, também eu tenho ouvido a fé que há entre vocês. Já que Paulo fala por isso, isso dá sentido de que Paulo está falando sobre algo que aconteceu anteriormente. Vamos ler lá no versículo 13? Versículo 12 diz assim, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. O que é esse por isso que Paulo está falando? Por isso, porque vocês ouviram o evangelho e creram no evangelho, é por causa disso que eu tenho ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus. Preste bem atenção, há pelo menos 5 anos atrás, o apóstolo Paulo tinha pregado o evangelho naquela cidade. O apóstolo Paulo tinha levado o evangelho de Jesus e as pessoas haviam sido convertidas a Jesus naquele lugar. Mas 4 ou 5 anos depois do evangelho ter sido pregado, da igreja ter sido plantada naquele lugar, agora era Paulo que ouvia a respeito da fé daquela igreja. Não era mais Paulo que pregava a Éfeso, era a fé de Éfeso que pregava a Paulo. Paulo disse que ele, por isso, tem ouvido que a fé e a crença no evangelho e o fato deles terem recebido o Espírito Santo fez com que o apóstolo Paulo ouvisse sobre a fé que havia entre aquela igreja. A pergunta é, meus irmãos, como é que nós somos conhecidos como igreja? Qual é o tipo de fé que nós somos conhecidos? Como que as pessoas à nossa volta nos conhecem sobre a nossa esperança, sobre aquilo que nós cremos? Será que nós somos conhecidos como uma igreja fria? Será que nós somos conhecidos como uma igreja secularizada? Será que nós somos conhecidos como uma igreja que causa intrigas? Ou nós somos conhecidos por causa da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo? Será que quando as pessoas passam por aqui, quando os seus parentes ouvem que você vai lá na igreja metodista do Parque Almorim louvar a Deus nesse domingo à noite chuvoso, eles ouvem que você está indo para um lugar para exercer a fé, uma igreja onde a fé do Senhor está presente, onde a crença no Evangelho, onde Jesus é o centro daquele lugar? Porque era assim que a igreja em Éfeso era conhecida. Antes de nós chegarmos a um lugar, a nossa fé chega primeiro. Antes de nós pregarmos o Evangelho, a nossa crença em Jesus Cristo chega primeiro do que nós. Quando nós cremos verdadeiramente no Senhor Jesus e somos impactados pelo Evangelho, a nossa vida se torna uma pregação. A nossa fé, ela constrange as pessoas à nossa volta. O resultado disso, você já deve ter vivido isso na sua casa, um vizinho ou um parente seu que não é convertido, quando ele passa por alguma coisa, ele te procura e fala, será que você pode orar por mim? Será que você pode me ajudar porque eu estou passando por essa e essa situação? E isso é a resposta, porque ele olhou para você e viu a fé. E uma vez que ele viu a fé, ele pode procurar você para que você possa orar por ele, para que você possa aconselhar a ele ou a ela, porque a nossa fé chega muito antes de nós. Mas a igreja em Éfeso, ela não é só conhecida pela crença no Evangelho, não é só porque eles receberam o Espírito Santo da promessa, mas o apóstolo Paulo fala que ele também ouviu a fé que há entre eles no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. A igreja em Éfeso é também conhecida como uma igreja que ama todos os santos.
Existe um amor fraternal uns pelos outros dentro daquela igreja. O apóstolo Paulo fala que, quando ele olha para aquela igreja, ele sabe que todo mundo que está ali ama todo mundo que está ali. Será que eu e você temos amado todos os nossos irmãos? Quero te convidar a olhar para o lado, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda. Olha para trás, olha para frente. Será que você ama essa pessoa que está longe do banco de onde você está sentado? Longe do banco onde você está sentada? A igreja em Éfeso era conhecida por amar uns aos outros. E essa marca, meus irmãos, era uma marca tão impactante na vida da igreja de Éfeso, que Apocalipse, capítulo 2, o anjo da igreja, o Senhor escreve ao anjo da igreja em Éfeso e diz que ela é boa de doutrina, que ela despreza os nicolaítas, que ela afasta do meio dela os falsos apóstolos e os que ensinam coisas erradas, ensinam falsas doutrinas, mas que Deus tinha uma coisa contra essa igreja. Ela havia perdido o primeiro amor. Não é suficiente, meus irmãos, crermos no Evangelho, acreditarmos em Jesus, recebermos o Espírito Santo, se nós não amamos uns aos outros. A igreja em Éfeso era uma igreja que era conhecida por amar a Jesus e amar uns aos outros. Nós precisamos, meus irmãos, por mais difícil que seja, aprender a amar uns aos outros. Aprender a conviver com o diferente. Às vezes o teu irmão é careca, você é cabeludo, o teu irmão é gordinho, você é magro. O teu irmão é preto, você é branco, o teu irmão é baixo, você é alto. Mas Deus, através da multiforme graça de Deus, nos deu pessoas diferentes para nós amarmos. Nós precisamos amar uns aos outros. Porque o que o apóstolo João diz em Apocalipse 2 é que o que Jesus diz para a igreja em Éfeso é: volta atrás, se arrepende, porque senão virei e tirarei o teu candelabro. Na Bíblia, o candelabro representa o Espírito Santo. O Senhor está falando, aqui, essa igreja que recebeu o Espírito Santo como selo e como garantia de salvação. Se vocês não amarem uns aos outros, eu virei e tirarei do meio de vós o meu Espírito. Olha o quão grave é nós estarmos aqui convivendo uns com os outros e não amarmos uns aos outros. Faltava amor, meu irmão. Sobrava doutrina, sobrava devoção, sobrava louvor, sobrava cântico, sobrava evangelho, mas faltou amor. E o que Jesus disse para aquela igreja, o Senhor disse para aquela igreja em Apocalipse é: volta atrás, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Se em algum momento a tua fé se esfriou, o teu amor se esfriou, se por um acaso você tem um ressentimento contra um irmão ou uma irmã aqui dentro desse lugar, volta atrás e te arrepende, porque o Senhor fala para nós com muito temor, meus irmãos: se não ouvirei e tirarei do meio de vós o meu Espírito. A gente precisa amar uns aos outros. Éfeso era uma igreja que ama, que amava. E o que o apóstolo Paulo fala é que por causa disso, por eles terem crido no Evangelho, ouvido a palavra da verdade, recebido o Espírito Santo e amado uns aos outros, acompanha comigo, versículo 16, ele agora não cessava de dar graças a Deus por toda aquela igreja, fazendo menção daquela igreja, da igreja em Éfeso, nas suas orações. A igreja de Éfeso se tornou o que Paulo esperava que ela se tornasse. Lá há 5 anos atrás, quando ele pregou o evangelho para aquela igreja. Mas agora o apóstolo Paulo sabia que não era só importante pregar e plantar aquela igreja precisava ser regada por meio das suas orações. Essa igreja, meu irmão, precisa ser regada por meio da tua oração. Essa igreja precisa ser regada por conta da minha oração. O apóstolo Paulo fala que ele não cessa de dar graças. Ele está dizendo que a igreja é a pauta da oração dele em todo o tempo. Toda vez que ele orava, ele lembrava de orar pela igreja em Éfeso. Esse é um desejo de Deus para as nossas vidas, que a gente faça desse lugar, dessa casa, dessa igreja, dos nossos irmãos, a pauta das nossas orações, o motivo das nossas orações. E agora Paulo, então, ele vai orar. Ele vai clamar a Deus por essa igreja. Mesmo essa igreja estando quase que perfeita, sabe? Amava o Senhor, amava uns aos outros, cria no Evangelho, mas o apóstolo Paulo sabia da necessidade de se orar e de regar essa igreja por meio da oração. E ele fala que ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Meus irmãos, duas coisas que me chamam a atenção na oração de Paulo. A primeira delas é que Paulo chama Jesus de Senhor Jesus. A palavra Senhor significa Kyrios, que significa Senhor, soberano, dominador, rei. Como o Léo falou, o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui preso. Mas ele está dizendo, mesmo preso, que o Senhor de Éfeso não era Júlio César. O Senhor de Éfeso era o Senhor Jesus Cristo. Era sobre esse Senhor que ele depositava a esperança dele. Paulo, quando escreve isso aqui, chama Jesus Cristo de Senhor, ele está dizendo, eu não estou preso por esses grilhões não me impedem. Roma, esse lugar, Éfeso, todos os poderes desse mundo não podem me impedir de colocar a minha fé e depositar a minha esperança na única pessoa que merece toda a fé e esperança, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Imperador dos imperadores, o César dos Césares, o Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala que ele também é o Pai da glória. E o apóstolo Paulo ele vai orar para que o Senhor conceda espírito de sabedoria e de revelação. E aí eu estava meditando e procurando e tentando entender o que significa o espírito de sabedoria e de revelação na Bíblia. E eu confesso, meus irmãos, que eu fiquei muito impactado quando eu li o texto de 1 Coríntios. Eu quero que você abra comigo. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler juntos. Versículo de número 2. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo de número 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha pregação e a minha palavra não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que a pregação dele não consiste em sabedoria humana, mas em poder de Deus. Versículo 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, ou entre os maduros, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. No entanto, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meu irmão, é que essa sabedoria não é a sabedoria humana.
O apóstolo Paulo diz que a sabedoria de Deus, ela só pode ser transmitida para gente madura. Se nós queremos alcançar esse espírito de sabedoria, nós precisamos ser maduros na fé. É o que o pastor falou na semana passada. Chega de tomar leite. É o momento agora de começar a comer comida sólida. É o momento de começar a meditar no Evangelho, ruminar a palavra de Deus, gastar horas diante da palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo fala no versículo 6 de 1 Coríntios 2, que a sabedoria só pode ser transmitida para a gente madura. A sabedoria de Deus também, ela estava escondida, como o apóstolo Paulo falou, escondida e oculta desde a eternidade. Deus escondeu a sua sabedoria desde a eternidade. Mas o apóstolo Paulo também diz que Deus revelou a sua sabedoria por meio do seu Espírito Santo. É por causa disso que o apóstolo Paulo está orando agora em Éfesos, capítulo 1, versículo de número 15. Porque ele diz que a igreja em Éfeso, ela já recebeu o Espírito Santo como garantia de salvação. Mas isso não pode terminar aí. Esse Espírito que foi dado a essa igreja, o Espírito Santo que foi dado a nós, não é só para confirmar a nós que nós somos salvos por Deus, mas é também para que nós, por meio desse Espírito que nos salva, recebermos sabedoria e revelação. Por meio do Espírito Santo, nós temos acesso, meus irmãos, à sabedoria de Deus que foi escondida a todos os homens. Por meio do Espírito Santo, Ele decidiu revelar para você e para mim a sua vontade. O apóstolo Paulo fala também que a sabedoria de Deus não tem a ver com conhecimento humano. Os poderosos desse mundo, pensa na pessoa mais poderosa. Talvez o homem mais poderoso dessa terra seja o John Biden, que é o presidente dos Estados Unidos. Se ele fizer assim, talvez ele consiga destruir um país. Ele consegue quebrar uma economia. Os Estados Unidos, a economia americana move o mundo. Os Estados Unidos é o país mais poderoso dessa terra. Tem os maiores armamentos bélicos que uma nação pode ter. Tem mais dinheiro do que qualquer outra nação pode possuir. Tem os lugares mais bonitos e seguros e tecnológicos que um lugar pode ter. As pessoas mais ricas e poderosas estão morando e vivendo naquele lugar. Mas, meu irmão, é para você que Deus decidiu revelar os segredos do coração dele. Os poderosos desse mundo não são capazes de receber e de entender aquilo que Deus escondeu deles, mas decidiu revelar para você. Esse é o mistério do Evangelho. O versículo 8 fala sobre isso, o versículo 13 também. A sabedoria de Deus tem a ver, meu irmão, com o mistério da sua vontade. Nós recebemos a revelação. Abre para a gente aí, o Isaac. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 16. Nós recebemos a revelação de Deus, porque nós temos a mente de Cristo. Olha como o apóstolo Paulo é enfático. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem é capaz de conhecer a mente do Senhor? Ele responde, nós temos a mente do Cristo. Nós podemos compreender a mente de Deus. Eu sei que a nossa humanidade nos limita, nós não conseguimos compreender todas as coisas, mas Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. E recebemos também o Espírito de Cristo, que não é só para nos garantir a salvação, mas é para nos revelar a vontade de Deus Pai. Por isso que o que o apóstolo Paulo quer, meu irmão, é que o Espírito Santo na sua vida não seja só uma coisa, aliás, não seja uma coisa, não seja um selo, não seja só uma pessoa que vem para te fazer sentir uma coisa gostosa. Ele quer que você tenha plena revelação, intimidade com o Espírito Santo, para que você possa saber a vontade de Deus, não só para a sua vida, mas para essa cidade, para esse país, para todas as nações, para todos os séculos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele te deu o Espírito Santo para que você conheça a vontade dele, não só nesse tempo, mas no que está por vir também. É esse espírito de sabedoria que nós precisamos. Esse, então, é o primeiro objetivo da oração de Paulo. É que nós recebamos espírito de sabedoria e de revelação. E se você quiser anotar, então, Gabriel, mas o que é sabedoria? A sabedoria é o conhecimento do agir e da vontade de Deus na história. A sabedoria é o acesso ao plano de Deus decretado antes da fundação do mundo e para o louvor da sua glória.
sabedoria, espírito de sabedoria, é receber a revelação do que Deus fez, do plano de Deus. O que Deus escondeu dos poderosos desse mundo, Ele revelou para a sua igreja através do seu Espírito Santo. Além do espírito de sabedoria, espírito de revelação. A revelação nada mais é do que a iluminação especial que nós, os santos, recebemos para que nós possamos entender as verdades espirituais. O apóstolo Paulo está orando para que você receba uma iluminação, uma revelação tão poderosa, para que quando você leia as Escrituras, esses textos, eles saltem nos seus olhos, para que você olhe e receba a revelação do que está escrito aqui. Os loucos desse mundo, os incrédulos, eles olham a palavra de Deus e eles não entendem. Eles leem a palavra de Deus, eles chamam a palavra de Deus de antiquada, eles falam que a palavra de Deus é arcaica, que não presta, que é retrógrada, que nós precisamos avançar, que nós precisamos progredir. Mas o Senhor disse que eles não entenderiam, porque eles não receberam o Espírito da promessa. Nós recebemos o Espírito Santo, nós entendemos a vontade de Deus. Então, se você está evangelizando alguém, se você está orando por alguém, se você está falando de Jesus para alguém, e essa pessoa não entende, você está batendo cabeça, Gabriel, mas eu já preguei, já evangelizei, não adianta, não entra na mente daquela pessoa, ela não recebe Jesus, ou ela vai e volta, ela entra, mas ela desanima, ela caminha, mas ela para. Você precisa orar para que ela receba espírito de sabedoria e revelação, para que quando ela leia as Escrituras, o coração dela seja aquecido e ela de fato entenda as verdades que estão contidas nesse livro. Sabe quando você está lendo um texto e você fala assim, por que eu nunca tinha percebido isso? Caramba, eu li isso aqui, mas foi tão claro. Sabe quando você está lendo a palavra e parece que Jesus bate no teu ombro e fala assim, ó, é para você. Isso nada mais é do que a manifestação do Espírito de revelação. O Espírito Santo senta do seu lado, meu irmão. Enquanto você abre as Escrituras e te faz entender o que os homens mais poderosos desse mundo não são capazes de entender, por meio do seu Espírito Santo. Então, para que nós possamos resumir, a sabedoria, ela então é esse acesso ao plano de Deus, enquanto a revelação é o entendimento do que é o plano de Deus. Sabedoria é o acesso à vontade de Deus, e revelação é o entendimento do que é a vontade de Deus. Amém? O segundo alvo da oração do apóstolo Paulo é para que Deus ilumine os olhos do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso aqui, o que ele está dizendo nada mais, nada menos é que o Senhor Deus, Ele venha nos iluminar por inteiro. A palavra coração, ela aqui tem um sentido de integralidade, tanto das questões humanas da vida, como das questões espirituais também. O apóstolo Paulo quer que essa igreja seja completamente iluminada por Jesus em todos os aspectos da sua vida. A oração do apóstolo Paulo por essa igreja é para que ela tenha a mente clara, para que ela seja completamente iluminada por Deus. Nós precisamos orar para que o Senhor nos ilumine, meus irmãos, no nosso trabalho, nos nossos desafios da semana, nas nossas relações familiares, com as nossas amizades. É através do espírito de sabedoria e revelação. Só através da oração que nós podemos ter os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração iluminados para nós recebermos essas verdades espirituais. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que o objetivo dessa oração, o objetivo de que os nossos olhos, os olhos do nosso coração, eles sejam iluminados, é para que a gente saiba qual é a esperança da nossa vocação. Irmãos, isso aqui é tão forte. Porque quando a Bíblia fala de esperança, quando a Bíblia fala de vocação, quando a Bíblia fala de esperar, muitas vezes nós entendemos isso aqui como céu, como paraíso, como a nova Jerusalém. Ah, Senhor, mas eu espero, eu aguardo a sua vinda para que o Senhor nos leve para o céu, para que o Senhor acabe com o sofrimento desse mundo. E por um momento eu até achei que essa esperança da vocação, de fato, fosse a nova Jerusalém, os céus, a eternidade. E estar nesse lugar maravilhoso.
Mas quando nós lemos o texto de Hebreus, capítulo 11, do verso 37 ao 40, o autor de Hebreus, ele fala que, pela fé, tantos homens e mulheres fizeram tantas coisas. Pela fé, Abraão, ele quase que matou o seu filho, porque acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Ele fala sobre tantos homens e mulheres, homens de fé, mulheres de fé, que marcaram a história da igreja, que marcaram toda a trajetória de fé que a gente conhece. Mas o autor de Hebreus, lá no verso 37, ele fala que Deus permitiu que eles aguardassem, que eles não recebessem a promessa, mas que por meio de nós eles fossem aperfeiçoados. Vamos ler isso? Hebreus capítulo 11, versículo 40, pode ser o 40. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, os heróis da fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí, quando eu li isso aqui, eu entendi. Porque Abraão já está no paraíso com Deus. Nós cremos assim. Nós cremos que, até então, no Antigo Testamento, falava-se sobre o seio de Abraão, um lugar de descanso. Mas quando Jesus está com aquele ladrão na cruz, aquele ladrão que se arrepende, e aquele homem, ele olha para Jesus e fala: eu sei que o Senhor não merece estar aqui, eu sou pecador, mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus responde para aquele homem? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esses homens e mulheres da história da igreja que marcaram as nossas vidas, que nós lemos, que são exemplos para nós, eles já estão no paraíso com Deus. Amém? Mas a palavra de Deus fala que eles ainda estão aguardando a promessa. Então a promessa não é estar no céu. A Bíblia fala que eles estão esperando serem aperfeiçoados através das nossas vidas. Então o que isso significa, meus irmãos? O apóstolo Paulo está orando para que a gente entenda que a igreja de Jesus, os mártires, o sangue dos santos que morreram pregando o evangelho, estão aguardando para que eu e você nos tornemos aquilo que Deus nos criou para que nós fôssemos, para que nós cumpríssemos o nosso papel nesse plano de redenção, para que o Senhor volte, para que Ele restaure todas as coisas, para que Ele restaure os céus e a terra, para que Ele traga a nova Jerusalém, para que Ele traga novos céus e nova terra, para que Ele nos dê um novo corpo revestido. E então Ele sente no trono e coloque sobre os pés dele todos os principados e potestades, todos os governos desse mundo. Nesse momento onde todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Deus. Essa é a promessa que os patriarcas estão aguardando. É essa promessa que o apóstolo Paulo está dizendo. Você foi vocacionado para participar disso aqui. Porque o que o apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, à igreja lá em Gálatas, é que nós, e ele vai falar isso em Romanos também, um dos papéis da igreja, sabe qual é um dos papéis que Deus chamou você para ser e me chamou para ser? Deus nos chamou para causar ciúmes em Israel. Vai chegar um momento que a igreja de Jesus ela vai estar tão santificada, ela vai estar tão próxima de Jesus, ela vai parecer tanto com Jesus, que Israel vai olhar para ela e vai falar assim: caramba, ele era o Messias. Eu consigo olhar para eles e agora já era, agora eu perdi. E o apóstolo Paulo fala que uma das missões da igreja é causar ciúmes em Israel. Porque nos últimos dias, ele vai trazer de volta para si o povo de Israel. Agora Israel, que era essa nação especial, irá se juntar à igreja de Jesus. E nós, uma das nossas missões, né, dos nossos alvos como igreja, é amar tanto a Jesus, de maneira que o nosso relacionamento com Jesus se torne tão íntimo, que Israel vai ter ciúme de nós. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que você precisa entender que você foi chamado não apenas para esperar chegar lá no céu, que Jesus volte, Nova Jerusalém, mas é para que você nessa terra cumpra a missão que Ele te deu, pregar o Evangelho, manifestar o reino de Deus nesse lugar, orar por libertação, orar por cura, falar de Jesus, amar o seu próximo, participar do corpo de Cristo, orar pela igreja de Jesus. E uma vez cumprido esse propósito, essa missão, essa vocação, nós então poderemos nos encontrar com Jesus Cristo.
O que Paulo está dizendo é que ele quer que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração. A nossa esperança, meus irmãos, não é o céu, mas é a restauração e a concretização de todas as coisas, até que Jesus Cristo expulse todos os poderes desse mundo. Os mais velhos aqui talvez se lembram dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos, primos, sobrinhos, que morreram, seja lá qual tenha sido a causa, morreu de velhice, morreu porque estava envolvido com coisa errada, morreu por ataque cardíaco, algumas pessoas perderam pessoas para a Covid, as pessoas morrem todos os dias. Mas vai chegar um momento, meus irmãos, quando a igreja de Jesus estiver firme com Ele, unida com Ele no seu propósito, e Ele voltar, Ele vai derrotar todos os nossos inimigos, inclusive a morte. E nós nos encontraremos com aquelas pessoas que nós tanto amamos, que nós tanto sentimos saudade. Esse dia eu estava conversando com um cliente no telefone, a voz do cara era idêntica à voz do meu avô. E eu falando com ele no telefone, eu chorava e tentava me controlar, porque eu lembrei do meu avô, uma saudade imensa do meu avô. Mas vai chegar um dia que eu vou encontrar com meu avô lá na glória. Foi por causa do meu avô, meus irmãos, que eu aprendi a amar a palavra do Senhor. Meu avô era uma enciclopédia ambulante. Se você perguntasse qualquer texto da Bíblia, qualquer livro, em qualquer capítulo e versículo, ele citava para você de cor. Meu avô, ele tinha lido tantas escrituras, ele sabia tanto da Bíblia, que ele, às vezes, chegou uma época dele que ele já não tinha mais um pé, tinha amputado os seus dedos, ele andava de cadeira de rodas e já não tinha mais visão por causa da diabetes. E ele, quando recebeu a oportunidade, a gente colocava ele de frente para a igreja na cadeira de rodas, ele pegava o microfone sem enxergar, e ele falava: irmãos, abram sua Bíblia no livro tal, tal, tal. Nós vamos ler aqui, do versículo 1 até o versículo 10. Ele ia citando a Bíblia, todos os versículos, porque ele amava Jesus. E muitos inimigos, muitos principados e potestades já foram derrotados, mas ainda existe um, que é a morte. Mas quando Jesus voltar, todos os poderes desse mundo serão aniquilados. Nós aguardamos por esse dia, Jesus. Nós precisamos ser iluminados para entender que nós somos a herança do próprio Deus. O versículo 11 diz que nele, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E quando nós lemos, talvez aqui, no versículo 11, dá a impressão de que em Cristo fomos também feitos heranças e predestinados segundo o propósito dele. Mas ser herança de Deus, meu irmão, não é só... É também olhar para um Deus que é rico, também para olhar para um Deus que é farto, para um lugar onde as ruas são de ouro, mas é também saber e entender que você é a preciosidade de Deus. Meu irmão, é por sua causa que Jesus morreu na cruz do Calvário. É por minha causa que Jesus morreu na cruz do Calvário. Você, meu irmão, é a menina dos olhos de Deus. A igreja de Jesus é a coisa mais preciosa que existe na face dessa terra. Jesus não destruiu a humanidade pecadora, lascívia, imunda. Nós também éramos, porque Paulo fala, nós éramos pecadores, mas fomos resgatados como ovelhas. E por causa da igreja de Jesus, nós que somos herança, preciosidade de Deus, o Senhor tem misericórdia dessa terra. Irmãos, fazer parte da igreja de Jesus é um privilégio. Alguém já disse que a igreja de Jesus é como a arca de Noé. Fede, tem um monte de animal, mas lá fora tem dilúvio. Então é melhor ficar dentro, com tantos problemas, com tantas dificuldades, do que ficar lá fora e morrer no dilúvio. A igreja de Jesus é a arca de Noé. É a família de Noé sendo preservada diante da ira de Deus que tem sido derramada contra essa terra. Você e eu somos herança do Senhor. A igreja de Jesus não é brincadeira. Um dia, todo mundo que tem maltratado, perseguido, humilhado a igreja de Jesus vai se dar conta com ele, porque nós somos a herança de Deus. É por nossa causa que ele enviou o seu Filho. Então nós entendemos que o apóstolo Paulo,
Em primeiro lugar, ele orou para que Deus nos desse espírito de sabedoria e revelação. Em segundo lugar, para que ele iluminasse os olhos do nosso coração, para que nós pudéssemos entender qual é a esperança da nossa vocação. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo orou para que aquela igreja entendesse a suprema grandeza e a força do poder de Deus. O que mais me deixa aqui intrigado e ao mesmo tempo empolgado e ao mesmo tempo atemorizado é que o apóstolo Paulo, ele não está dizendo apenas que ele quer que essa igreja entenda o poder de Deus, mas ele está dizendo que ele quer que essa igreja entenda a suprema grandeza e força do poder de Deus. E quando nós olhamos em toda a Escritura, em toda a palavra de Deus, o significado da suprema grandeza e a força do poder de Deus, nós entendemos que o poder de Deus é um poder que ultrapassa, é um poder que excede, que é grande, que é sobreexcelente, que é forte, que reside pela virtude da sua natureza, é um poder que realiza milagres, é um poder que faz coxos andar, que faz cegos verem, é um poder que destruiu as fortalezas de Satanás. Ele é o Deus Todo-Poderoso, meu irmão. É esse poder que o apóstolo Paulo quer que você entenda, a suprema grandeza do poder e a força de Deus. Deus não perdeu o governo da história, Ele está sentado à direita de Deus o Pai. E Salmos capítulo 2, Salmos também 110 diz que Deus colocou Ele à sua direita e colocou todos os nossos inimigos sobre os pés de Jesus. Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é supremo, Ele é grande. Ele é o nosso Deus. Mas o apóstolo Paulo não termina aí, ele diz que uma das maneiras, ele te dá uma dica, ele te dá um conselho, para que você possa compreender um pouquinho dessa suprema grandeza e força do poder de Deus. E como que o apóstolo Paulo te faz entender isso aqui? Ele fala que através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Acompanha comigo. Versículos de número 20. 19 e 20 diz: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo está dizendo, você quer entender a suprema força, grandiosidade e poder de Deus? Olha para Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. E quando nós olhamos o significado da ressurreição, meus irmãos, Lázaro morreu e ressuscitou, mas hoje ele está morto, aguardando a promessa. A filha de Jairo morreu, ressuscitou, mas hoje está morta, aguardando a promessa. O filho da viúva que foi ressuscitado através de Elias, de Eliseu, morreu, ressuscitou, mas está morto, aguardando a promessa. O jovem Eutico que ouviu a pregação de Paulo, dormiu na janela, caiu, morreu. Paulo orou por ele, ele ressuscitou, mas morreu novamente e está aguardando a promessa. Mas Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo, assentado à direita de Deus o Pai. Sobre os pés dele estão todos os nossos inimigos. Ele é o único que venceu a morte. Tantos homens na história aí que a gente viu na Bíblia foram ressuscitados por Deus, por Jesus, pelos profetas. Mas só Jesus Cristo era poderoso para ressuscitar dentre os mortos. E para dizer para o inferno, e para dizer para os poderes desse mundo, que ele agora, por causa da humilhação que ele sofreu, por causa daquilo que ele viveu em nosso lugar, recebeu um nome que está acima de todo nome. E esse nome recebido é para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia.
Atos capítulo 13, versículo 15 diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha disso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz que pelo poder de Deus, Deus ressuscitou o Senhor. E a boa notícia é que também nos ressuscitará no último dia. O apóstolo Paulo está dizendo, lá em 1 Coríntios, que Lázaro morreu, ressurgiu, viveu mais uns anos e morreu. A filha de Jairo morreu, ressuscitou, viveu alguns anos, morreu. O jovem Eutico, a mesma coisa. O filho da viúva, a mesma coisa. Mas Jesus foi o único que venceu a morte. E porque ele venceu a morte, e nós somos filhos dele, filhos de Deus, nós também ressuscitaremos. Nós também vamos vencer a morte um dia. Aleluia. Esse evento, meus irmãos, a morte, a ressurreição de Jesus, marcou toda a eternidade. Nem antes e nem depois se viu e se verá uma obra tão grande como a obra que Deus operou por nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós podemos então nos agarrar a essa esperança, porque o apóstolo Paulo fala que a ressurreição, ela é como se fosse a cereja do bolo do cristianismo. Sem ressurreição, a nossa fé é em vã, é vã, como ele fala. Sem ressurreição, o cristianismo não faz sentido, porque nós estaríamos falando de um Deus morto. Todas as religiões adoram um Deus que não está vivo mais. Eles têm uma lembrança, eles constroem estátuas, eles levantam divindades, eles fazem vasos de barro, eles fazem nomenclaturas, eles levantam altares, mas o nosso Deus é o único Deus que foi capaz de vencer a morte. É o único Deus que ressuscitou. E por conta desse poder, por causa desse sacrifício, por causa dessa ressurreição, o apóstolo Paulo vai falar que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu te falei aí duas referências, Salmos 2 e Salmos 110. Depois você dá uma lida quando você chegar em casa. Mas eu queria ler com você Salmos 2 rapidinho. Abra a sua Bíblia em Salmos 2. Versículo 8 diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçará como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi o Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a sua ira. Mas bem-aventurado todos os que nele se refugiam. O que o salmista aqui está dizendo é que as nações, em algum momento, elas seriam dadas ao Messias. E já foi lhe dado. E ele diz que Jesus regerá as nações com vara de ferro. Jesus, quando vier, lá no último e grande dia, ele vai vir para julgar as nações. Mas ele fala, bem-aventurado todos os que em Cristo se refugiam. Nós, a igreja de Cristo, estamos escondidos em Jesus, para que nós não soframos a ira de Deus. Fazer parte da igreja de Jesus, meu irmão, é um grande privilégio. Você não pode aceitar que alguém fale mal da noiva do Cordeiro. Você não pode também negligenciar a noiva de Jesus. Existe tanta coisa importante para fazer, principalmente num domingo chuvoso como esse. Como é bom sentar ali, botar um cobertorzinho, uma pipoca, assistir uma Netflix. Mas você, graças a Deus, porque os olhos do seu coração foram iluminados, você decidiu fazer a melhor coisa que você poderia fazer nessa noite. Estar reunido com a menina dos olhos de Deus, a igreja de Jesus. Versículo 23. Versículo 22, desculpa. Pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, os deu à igreja, versículo 23, ao qual é o seu corpo.
O apóstolo Paulo, então, falou que ele orava para que nós recebêssemos espírito de sabedoria e de revelação, para que os nossos olhos, os olhos do nosso coração fossem iluminados, para que a gente enxergasse a esperança da nossa vocação. Ele fala, agora também, ele ora para que nós possamos entender a suprema grandeza do poder de Deus. E ele fala que o poder de Deus foi revelado através de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Mas ele diz, meus irmãos, que esse trabalho, essa vocação da igreja, ela é tão importante, que, embora Cristo tenha morrido e ressuscitado por nós, e fez o trabalho mais importante, porque Ele é o cabeça, nós, porque temos uma vocação, estamos cumprindo essa vocação, nós somos o seu corpo. E quando nós falamos sobre um indivíduo, nós não conseguimos distinguir uma cabeça de um corpo. Onde existe apenas uma cabeça, existe um cadáver. Onde existe apenas um corpo, existe um cadáver. Mas onde existe uma cabeça e um corpo, existe uma única pessoa. A igreja de Jesus, quando cumpre o Evangelho, quando prega o Evangelho, quando fala de Jesus, ela está tão unida com Cristo que ela se torna uma só pessoa com Ele. Assim como você se tornou uma só carne com a sua esposa, com seu esposo, quando você se casou. Quando nós participamos da igreja de Jesus, nós nos tornamos um só com Ele. E o ápice dessa revelação, e aqui eu termino, é que o apóstolo Paulo fala lá no final do versículo 23. Põe para a gente, Isaac. Nós somos o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós somos a plenitude de Cristo. Ele está dizendo que nós somos completados por meio de Jesus Cristo. Sabe, ele está dizendo que Jesus Cristo e nós, a gente se encaixa, sabe? Nós fomos feitos um para o outro, você entende? É isso que ele está dizendo. Que Jesus Cristo morre e ressuscita. E ele dá à igreja, e por meio do seu Espírito, ele sela a sua igreja, ele garante a salvação da sua igreja, mas por meio desse Espírito, a sua igreja se relaciona, e uma vez se relaciona com esse Espírito, uma vez que a gente ora, uma vez que a gente busca a face de Jesus, uma vez que a gente gasta tempo em oração, as verdades espirituais são reveladas a nós, o nosso entendimento é iluminado, a gente entende o nosso papel no meio da vocação de Cristo, e no meio desse plano redentivo, desse plano complexo, que foi criado, que foi construído antes da fundação do mundo, nós estamos ativamente participando, a soberania de Deus está presente, Deus está cumprindo todos os tratados, todos os seus decretos, está revelando a sua vontade, está manifestando o seu querer, e a igreja ativamente está participando, sem entender o todo, mas aquilo que o Espírito permite que ela entenda, ela está participando ativamente do plano de Deus, e o que Deus está dizendo é que nós e Jesus nos encaixamos nesse plano de redenção, nós fomos feitos um para o outro. Você não foi feito para nada, meu irmão, senão para pertencer a Jesus, como Paulo fala, e ser achado nele. Você não foi feito para o emprego que você tem hoje, por mais que ele seja importante. Você não foi feito para trabalhar e fazer o que você faz, por mais que você se sinta tão vocacionado. Nossa, eu advogo tão bem. Nossa, eu ensino tão bem sobre investimento. Nossa, eu sou um ótimo pedreiro. Nossa, eu sou um ótimo pintor. Deus te deu um dom, uma vocação, meu irmão, para você ser o melhor no que você faz. Mas nada disso é mais importante. Nada disso supre o que você foi verdadeiramente feito para ser. Filho de Deus, corpo de Cristo. Eleito nele, feito para glorificar o nome dele, feito para manifestar o poder de Deus. Amém? Deus quer nos dar espírito de sabedoria e de revelação, pleno conhecimento de quem Jesus é. Eu estava ouvindo a pregação do Léo, alguns domingos atrás, sobre santidade. E olha como é interessante. Eu já estou terminando. A gente vai para casa mais cedo hoje, graças a Deus, se Deus quiser. Mas eu estava ouvindo a mensagem do Léo, e eu lembro que alguns domingos
alguns domingos não, né? Alguns meses atrás, o pastor falou que Deus, ele recebeu uma palavra de conhecimento, de que Deus, olha a palavra de sabedoria e de conhecimento sendo manifesta, de que Deus queria que ele pregasse sobre a sua santidade. E o Léo, acho que nem sabia disso, mas o Léo estudou sobre a santidade e aí ele trouxe uma palavra. E nessa igreja eu experimentei algo que poucas vezes eu experimentei na minha vida. É você entrar, sentar no banco, ouvir a pregação do Evangelho e você ter a sensação de que o pregador sabe tudo a respeito da sua vida. Sabe quando isso acontece? Você fica constrangido de olhar para o pregador e falar assim, parece que ele sabe o que eu estou vivendo, parece que ele sabe o que eu estou passando. E quando eu estava ouvindo a mensagem do Léo sobre a santidade de Deus, eu fui tomado pelo temor do Senhor. Às vezes parece que a gente se esquece que Deus é santo. Às vezes parece que a gente se esquece que Deus é fogo consumidor. E a santidade de Deus revela para nós quem Deus verdadeiramente é. Nós precisamos ser tomados, meus irmãos, desse senso, desse espírito de sabedoria e de revelação, para que quando você abrir as Escrituras e ler, você entender de fato quem Jesus é. A minha oração é para que você seja batizado por um entendimento, que você seja mergulhado pelo entendimento de Deus, que você ame a palavra de Deus. Sabe quando você era novo convertido, que você lia o tempo todo a palavra de Deus, que você queria compartilhar, que você queria vir aqui na frente e levar um texto e ter uma oportunidade para falar de Jesus? Nós precisamos ser batizados novamente por esse amor, pelo amor do Evangelho. A gente precisa ter gosto, meus irmãos, por ler as Escrituras, por amar Jesus, lendo as palavras dele. Coloca para a gente, Isaac, Efésios, capítulo 1, versículo de número 15. Quando a gente lê, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Não, pode deixar lá. Você concorda que isso aqui é a palavra de Deus? Amém? Amém? Você concorda que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? E que ela contém também a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Irmãos, cada palavra, cada letra, cada espaço, cada vírgula foi soberanamente cuspida, falada, soprada da boca do próprio Deus. Quando eu leio assim, por isso, é porque Deus disse por isso, através do apóstolo Paulo. Por isso, você precisa olhar para as Escrituras e você pensar assim, é como se o próprio Deus tivesse escrito isso aqui. Cara, a gente tem o material mais precioso da nossa vida. Jesus colocou em um livro as suas palavras. Mas é preciso estar cheio de sabedoria e de revelação para entender o que está escrito aqui. É preciso estar cheio de Deus para desejar e amar o Evangelho. Qual foi a última vez que você chorou, meu irmão? Lendo a palavra de Deus. Qual foi a última vez que eu chorei, que eu me derramei em lágrimas? Qual foi a última vez que nós nos alegramos, nos maravilhamos com o Evangelho de Jesus? Estar aqui, meus irmãos, nesse domingo, estar juntos aqui não é normal, não é uma coisa comum. Deus decretou antes que você nascesse, antes que toda a sua geração, antes que toda a sua árvore genealógica fosse e existisse. Ele decretou e Ele escolheu esse dia para você estar aqui. Ele escreveu soberanamente, através da história, através da eternidade, que você estaria sentado nesse lugar hoje, louvando e adorando o nome dEle. O mistério da vontade de Jesus é esse lugar, é essa casa, é a reunião dos santos, é a adoração na presença de Jesus, é a leitura da palavra, é o amor ao Evangelho, é a pregação do reino de Deus, é a manifestação de Jesus aqui na terra. Essa é a palavra de Jesus, essa é a palavra de Deus. Tomai dela, comei dela, se apropriai dela, amai a ela, buscai orientação nela. Entenda, meus irmãos, nós somos herança de Deus, nós somos a coisa mais preciosa de Deus. Ele pisou nessa terra imunda, esse lugar miserável, esse lugar cheio de pessoas malditas como eu e você éramos quando estávamos em pecado.
Mas ele decidiu voltar mais uma vez aqui, por causa de mim e de você, para nos buscar, para buscar o seu povo, para redimir o seu povo, para livrar o seu povo da morte, do inferno, do pecado, da carne, do diabo, dos poderes desse mundo. Amém, meus irmãos? Ame o Evangelho de Jesus, ame a palavra de Deus. Volte a chorar pelo que vale a pena chorar. Volte a se emocionar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Sabe quando o eunuco está em cima daquela carruagem lá no livro de Atos, e ele lê a palavra, e é como se o coração dele fosse tão aquecido, que ele desesperadamente começa a ler e fala, eu entendi, é isso. E aí o evangelista Filipe começa a orar, a pregar o evangelho para aquele homem, e ele fala, tá bom, eu entendi, mas o que me impede de ser batizado? O Filipe fala, é água. Não, então tem água, posso ser batizado, eu quero esse evangelho, eu quero esse Jesus, eu entendi essa palavra. É essa dimensão do evangelho que nós precisamos viver. Nós precisamos nos alegrar com Jesus. Amém? Vamos orar a palavra de Deus. Pai, eu estou feliz, Senhor, assim como o apóstolo Paulo, porque essa igreja é uma igreja que creu no Senhor, que ouviu a Tua palavra, que ama uns aos outros, que persevera, que recebeu o Espírito Santo da promessa. Mas eu oro, Pai, nessa noite, para que a Tua igreja, para que eu, Teu servo, humilde, Pai, que nós sejamos cheios de espírito de sabedoria, para compreender a Tua vontade ao decorrer da história, o Teu plano salvífico, que o Senhor decidiu esconder dos homens, mas revelar à Tua igreja. Eu oro para que nós sejamos cheios de revelação, para que a nossa mente seja esclarecida sobre as verdades espirituais que estão nesse livro, que John Biden não pode compreender, que Bolsonaro não pode compreender, que Lula não pode compreender, que todos os grandes presidentes, todos os grandes chefes de Estado não conseguem compreender, mas que o Senhor revelou à Tua igreja por meio do Teu Espírito Santo. Eu oro para que cada irmão aqui nesse lugar, Senhor, que saiu de casa nessa chuva, nesse tempo frio, eu oro para que o coração deles seja iluminado e que os olhos deles sejam iluminados, para que eles entendam que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés estão na glória, esperando eles falarem do Teu amor, para que eles sejam aperfeiçoados através da minha vida e da vida dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, para que cada um aqui seja cheio, Senhor, seja completo e faça tudo aquilo que o Senhor chamou para fazer. Não permita, meu irmão, meu Senhor, que meus irmãos morram sem fazer tudo que o Senhor disse que eles fariam, sem que eles vejam, Senhor, o cumprimento das promessas que o Senhor disse que fariam na vida deles. O ministério, Senhor, que o Senhor deu para cada um aqui nesse lugar. Não deixe que eles morram sem exercer o chamado que o Senhor deu para eles. Senhor, eu oro para que eles compreendam a grandeza, da excelência, da magnitude e da força do Teu poder. Para que eles olhem para Jesus Cristo, o alvo, morto e ressurreto, assentado à direita de Deus, o nosso Pai, e que eles olhem para Jesus Cristo, que eles olhem para essa cruz, e eles vejam os inimigos de Deus colocados todos sobre os pés de Jesus. Ah, Senhor, nós somos a Tua igreja, nós estamos privilegiados, Senhor, nos sentimos felizes e privilegiados por fazermos parte da Sua herança, por sermos a Sua herança, por sermos a menina dos Seus olhos. Senhor, permita que os meus irmãos que não estão aqui nessa noite possam entender também quem eles são em Cristo, possam amar fazer parte desse corpo, possam amar uns aos outros. Nos encha de amor, Senhor. Não retire de nós o Teu candelabro, não retire de nós o Teu Espírito Santo, mas nos faz compreender a Tua vontade, Pai. Revela-te a nós, Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Que Deus nos abençoe.